Olá, eu sou a professora Vânia Gonzalez, docente do PPGE, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Estácio, e nós vamos colaborar com a série Covid-19 a partir de uma conversa com o doutorando em Educação da Estácio e professor atuante no campo da educação não formal, o Patrick Muniz Ataliba. Ele, ao participar das atividades de prática de pesquisa, na qual a gente discute um dos projetos sob a minha coordenação, que é o projeto Políticas Educacionais e as Relações entre os Diferentes Espaços Formativos, relatou a sua experiência na mediação entre uma organização do terceiro setor e as escolas do seu entorno, no contexto da pandemia. Então, assim, antes de pedir que ele relate essa importante ação que ele participa, eu gostaria de falar um pouco sobre a realidade de 7 milhões de alunos da rede pública que estão sem merenda no país, de acordo com uma reportagem do jornal Extra, do dia 17 de maio desse ano. Então, nessa reportagem, é mencionado que o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, à época da reportagem, entraram com ações na Justiça para apurar irregularidades e cobrar uma distribuição mais eficiente dessas merendas. E o presidente do Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar já havia denunciado que há crianças passando fome, enquanto essas merendas ficavam se deteriorando nas escolas, E, ao longo da matéria, é falado muito a questão do âmbito das políticas educacionais, uma falta de articulação do MEC com as secretarias, com gestores, no sentido de viabilizar a resolução desse problema emergencial de falta de comida para os alunos das redes públicas, Então, assim, por exemplo, o secretário estadual do Maranhão chega a afirmar que o MEC está sendo omisso em relação a essa problemática para os alunos que estavam já classificados na Bolsa Família. Isso significa que ficam fora do auxílio um número muito significativo de crianças. E no levantamento feito pela Prefeitura do Rio, ainda em caráter preliminar, estima-se que 60% das famílias não estão recebendo nenhum tipo de auxílio. E essa situação se repete na região Nordeste, e nós tivemos o conhecimento que recentemente foi aprovado na Câmara, já no dia 27 de maio, ou seja, mais de um mês após a matéria, um projeto sobre a distribuição das merendas. E no dia 30, o Senado aprovou um projeto de lei que prevê a distribuição de alimentos, de merenda escolar, para esses estudantes que estão em aulas suspensas, E esse projeto ainda precisa da sanção presidencial. O que a gente está querendo destacar aqui? Veja bem, da matéria que denunciou os 7 milhões de crianças no dia 17 de maio até a aprovação do projeto no Senado, a gente tem aí mais de um mês. Enquanto isso, organizações do terceiro setor não ficaram paradas, Elas tomaram a iniciativa de prover de alimentos essas crianças. E é sobre essa experiência que eu gostaria que o Patrick falasse agora. Ok, Patrick? Ok. Olá, professora Vânia, olá a todos e a todas. É um prazer estar contribuindo com essa série aqui da Universidade Estácio de Sá, mas eu queria falar um pouquinho da história dessa organização, como é que ela surgiu rapidamente. Ela está localizada em Bangu, um bairro muito populoso na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em que é cortado por algumas comunidades, como Vila Aliança, Vila Kennedy e Vila Vintém. E ela fica concentrada num espaço
físico importante, de que é um espaço que a gente considera neutro, porque todo mundo consegue transitar por esse espaço. Então, assim, todas as comunidades ao entorno dessa organização conseguem ser atendido. E foi uma organização que surgiu a partir da união de adolescentes, jovens, estudantes universitários que queriam, naquela época, em 2005, fazer alguma coisa para atender outros adolescentes e outros jovens do nosso entorno. E aí, a gente executa 2 projetos hoje muito importantes. Um é o projeto Diversão e Arte, que é um trabalho com crianças de 6 a 12 anos de idade, que ficam no contraturno escolar, e o outro projeto, que é os Primeiros Passos, que é um curso de formação, de qualificação profissional, este para adolescentes de 15 a 17 anos, que também ficam no contraturno escolar junto conosco. Bom, diante desse processo todo de pandemia que nos pegou de surpresa, seja no processo educacional, na própria economia, a gente precisou estabelecer algum tipo de contato com essas crianças e adolescentes. Seja pela equipe técnica que nós temos e que trabalha diariamente com esses beneficiários, com assistente social, psicólogo, pedagogo e os próprios educadores sociais que se relacionam diretamente com essas crianças e com esses adolescentes, foi necessário avançar para aquilo que a gente fazia diariamente. E como remotamente se faz isso? Hoje está na moda a questão da educação remota. A gente entendeu que era necessário continuar as ações. Entre uma das ações que a senhora mesmo acabou de citar aí, é a questão do reforço alimentar, que o projeto, como é no contraturno escolar, eles não almoçam com a gente. Eles fazem o que a gente, na escola, como professor, conhece, é a merenda seca. Então, a gente reuniu tudo aquilo que o projeto previa de recurso para alimentação desses educandos e fizemos um kit. Então, o kit tem biscoito, bolo, suco, achocolatado, e que de 15 em 15 dias, todo aquele material é entregue para os pais e para os responsáveis na instituição, por hora marcada e agendada. E essa parceria, junto com as escolas da região, porque todos os alunos precisam estar matriculados, cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, foi importantíssimo. É importante, primeiro porque a rede socioassistencial, e aí, professora Vânia, a gente precisa entender de outros equipamentos também públicos e privados que estão ao entorno da organização, que são importantíssimos, que é os equipamentos da política pública da saúde, como o saúde da família, os próprios equipamentos de cultura, de esporte e lazer, mas da própria assistência social, mas, sobretudo, da educação. Uma parceria que vem dando certo ao longo desses anos, porque a escola reconhece o papel importante que essa organização social faz, na perspectiva de que ela não sobrepõe em nenhum momento a ação que a escola faz. Ao contrário, ela complementa, ela ajuda, ela auxilia, e por muitas das vezes esses espaços formativos contribuem não só para uma educação não formal, mas também informal, na perspectiva do atendimento a essa criança, a esse adolescente. No caso das crianças e adolescentes, com toda uma equipe de apoio de educadores, e no caso dos adolescentes, com uma questão de formação e preparação para o mundo do trabalho. Eu acho que é importantíssimo a gente reconhecer, e só foi possível esse trabalho da direção da escola ligar, indicar e perguntar se tem mais vaga para um ou para outro, porque conseguiu perceber a mudança de que aquela criança ou aquele adolescente começou a manifestar
dentro do espaço formal que é a escola. Então é importante que a gente reconheça que esse papel de rede é muito importante. E a escola reconhecendo a importância desse espaço não formal como contribuição. Ninguém sobrepõe o trabalho de ninguém, mas complementam um ou outro o trabalho. Eu acho que isso tem sido de fundamental importância. Se não fosse assim, nós não estaríamos há mais de 15 anos fazendo esse trabalho junto às escolas e os demais equipamentos de saúde, de educação. E o mais importante é a gente entender que essa parceria entre a escola e os espaços educativos, formativos, são importantes para o desenvolvimento humano dessas crianças e desses adolescentes. Patrick, eu agradeço muito, né, você ter relatado aqui essa sua experiência, sobre a atuação dessa organização, né, do terceiro setor no contexto, né, da pandemia. E lembro aquela famosa frase, né, do Betinho, quem tem fome tem pressa, né, para mostrar assim que enquanto, né, essas organizações estão sendo ágeis nas respostas, né, que a população em situação de maior vulnerabilidade social necessita, né, os órgãos governamentais estão com uma lentidão nessas respostas. E a sua fala clarifica muito, né, a abordagem que o nosso grupo de pesquisa tem ao enfatizar que se trata, na verdade, né, dessas relações entre espaços formativos, uma visão da educação numa dimensão de rede e não a minimização da educação enquanto um direito público subjetivo. Muito obrigada e a gente fica por aqui. Tá?